Revelado, o incrível pacto do coronel que transformou a vida de 4 filhas na Bahia em 1858. O sol se punha sobre a vasta propriedade de terra vermelha no interior da Bahia, e suas sombras pareciam sussurrar segredos antigos. O coronel Álvaro de Souza, um homem de postura rígida e olhar temido, era conhecido por sua autoridade inabalável. Os camponeses tremiam sob seu olhar cortante e suas filhas, Maria, Ana, Clara e Sofia, sentiam o peso de um destino que não haviam escolhido. Eram 4 mulheres presas em um mundo que as via apenas como herdeiras de um patriarca severo, até que um pacto inusitado mudaria suas vidas para sempre. Certo, começou o coronel em uma manhã clara, sua voz ressoando na sala opulenta repleta de móveis pesados, adornos que refletiam riqueza e opressão. Se vocês querem liberdade, terão que conquistar isso. O coração de cada uma disparou de emoção e medo. O prognóstico: escolher um talento e prová-lo. Se tivessem sucesso, poderiam reivindicar sua herança. As filhas trocaram olhares carregados de esperança e um toque de rebeldia. Maria, a primogênita, decidiu se dedicar à pintura. Suas telas desde o início capturaram a luta das mulheres ao seu redor, os rostos marcados pelo sofrimento, seus sonhos sufocados. À noite, em seu quarto, enquanto os ecos da festa na sala de estar ressoavam, era ali que ela se libertava. Com cada pincelada, suas emoções explodiam em cores vibrantes e pesadas, um reflexo de sua alma inquieta. Ela sonhava em expor suas obras, mas o temor do pai a paralisava. Ana, a segunda filha, por sua vez, desviou-se das regras patriarcais para buscar conhecimento. Em segredo, ela trocava as danças pelas aulas na cidade. O cheiro dos livros empoeirados e o som de risadas abafadas a fascinavam. Ela queria desafiar as normas, descobrir o mundo além da janela fechada de sua casa. Mas o medo de ser descoberta a acompanhava a cada passo, e a cada página virada, seu desejo de aprender se tornava mais forte. Clara, sempre empreendedora, não hesitou em usar suas habilidades manuais para criar uma pequena linha de bordados. Pedia às vizinhas que a ajudassem. Juntas, uniam o esforço para empoderar outras mulheres em situações semelhantes. Em cada ponto, Clara abordava seus anseios de liberdade, por um futuro onde as mulheres pudessem atuar com dignidade e autonomia. A energia do trabalho em grupo a iluminava, como se aquele ato fosse um grito silenciado por anos. Sofia, a caçula, desafiou a própria natureza do que o pai acreditava ser adequado. Seus olhos brilhavam ao descobrir o fascinante mundo das ciências. Decifrar as engrenagens de uma máquina ou entender as estrelas no céu a faziam sentir que era capaz de tudo. Contudo, o temor de que o coronel nunca aceitasse suas aspirações açoitava seu coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os meses passaram e, cada uma com suas lutas e conquistas, a tensão na casa aumentava. O coronel começou a perceber que suas filhas não eram mais aquelas meninas obedientes. Elas iam além, desafiavam suas limitações. Numa noite fatídica, um segredo oculto veio à tona, abalarando a imagem inabalável do patriarca. O clima na casa se tornou insuportável, e as filhas, em suas jornadas de autodescoberta, se preparavam para dar um passo que mudaria tudo. Enquanto Maria olhava a montagem de sua primeira exposição, sua mão tremia. O que aconteceria quando o coronel visse sua interpretação do mundo feminino? Seria um reconhecimento de suas lutas ou um golpe em seu orgulho? As irmãs a rodeavam, suas respirações aceleradas refletindo a tensão no ar. O futuro da família estava em jogo e, mais do que tudo, a relação entre pai e filhas estava prestes a ser testada. Como Álvaro reagiria ao ver a arte que retratava não só o que esperava, mas também o que temia? Essas mulheres iriam conseguir seu espaço, ou o coronel isolaria ainda mais seus corações? A tensão pairava no ar, como um prenúncio de tempestade, e o desenrolar dessa história prometia emoções intensas.
A manhã seguinte ao evento que mudaria suas vidas começou com um ar pesado no casarão. As filhas ainda podiam sentir a energia tensa que havia tomado conta do ambiente. Maria havia se preparado cuidadosamente para a exposição, mas o que deveria ser um momento de glória agora parecia uma armadilha. Em um canto do vasto salão, as irmãs estavam reunidas, cada uma debatendo silenciosamente seus planos. Enquanto as luzes da cidade se acendiam ao amanhecer, uma sombra se projetava sobre a casa, o coronel Álvaro. Ele ainda não sabia da exposição, mas a inquietude delas não passava despercebida. Em seu íntimo, cada uma delas se perguntava, e se ele se opuser? E se o seu olhar frio não suportar ver a liberdade que estamos tentando conquistar? Maria foi a primeira a romper o silêncio. Eu só espero que ele veja o que eu realmente quero dizer. As cores que usei são nossas verdades. Ana, impetuosa como sempre, completou, se ele não gostar, que se dane. Já é hora de lutarmos por aquilo que queremos, não acha? As outras assentiram, mas suas expressões ainda estavam carregadas de uma insegurança palpável. Clara, que sempre encontrou forças nas conexões que criava entre as mulheres, lembrou que muitas delas teriam seu trabalho em exibição também. Não é só sobre nós. É sobre todas aquelas que vivem na sombra do nosso pai. Vamos nos unir nessa luta. Sofia, mais quieta, olhou para as irmãs. E se ele se revoltar? O que faremos então? A pergunta pendia no ar, um aviso claro de que a batalha seria mais difícil do que esperavam. As irmãs trocaram olhares, receosas, mas um sentimento novo começou a surgir entre elas, um entendimento profundo. Naquela tarde, as 4 irmãs se dirigiram ao centro da cidade, cada uma com seu talento à mostra. Maria nervosamente fixava a atenção na sua tela, enquanto Ana discutia fervorosamente com os professores sobre ideias novas. Clara interagia com algumas clientes que admiravam seus bordados, e Sofia se perdia em conversas sobre ciência com jovens entusiastas que compartilhavam seus sonhos. Quando a exposição finalmente começou, o coração de Maria disparava. A sala estava cheia de pessoas que viam as obras e sussurravam sobre o que viam. Algumas deslumbradas, outras perplexas. Mas todos estavam atentos à obra de Maria, que confrontava as normativas que sempre as oprimiram. Então, a porta se abriu e o coronel entrou, sua figura imponente cortando o ambiente. Um silêncio instantâneo pairou, como se as cores nas telas esperassem um sinal. O olhar de Álvaro deslizava pelas obras, quase como um lobo à espreita. Cada centelha de reconhecimento de sua filha parecia aguçar sua ira. O coração de Maria apertou. E, em um momento de desespero, ela tomou coragem e começou a falar, sua voz um eco trêmulo no ar. Pai, isso tudo representa a luta de tantas mulheres. O que sempre nos foi negado. O coronel a interrompeu com um olhar cortante, que fez o público estremecer. Esse não é o seu lugar, Maria. Sua voz ecoou, cheia de autoridade. As irmãs sentiram a tensão no ar, e a sala, antes vibrante, se tornará um campo de batalha de emoções e medos. Nesse instante, o que aconteceria a partir daí poderia não apenas decidir o futuro delas, mas também reconfigurar a imagem do patriarca que todos conheciam. O coronel estaria pronto para ouvir sua filha? Ou suas noites de trabalho e bravura terminariam em um novo ciclo de opressão? O cenário estava armado, e os próximos passos das 4 mulheres poderiam ser decisivos. E assim, enquanto todos na sala aguardavam a continuidade, cada uma das irmãs se preparava para avançar em direções que mudariam suas vidas para sempre. Como o coronel reagiria ao ver suas filhas se levantando em um ato de coragem? O que estava em jogo poderia ser mais do que liberdade, poderia ser a própria essência de quem elas eram. Tudo estava prestes a se transformar mais uma vez. O ar estava carregado de eletricidade e expectativa. Maria olhou para suas irmãs, e um entendimento silencioso se formou. Era agora ou nunca. As palavras dela ainda ecoavam na sala, e o olhar feroz do coronel era como uma tempestade prestes a desabar. Pai, não podemos mais viver na sombra, continuou Maria, sentindo uma energia fervente pulsar dentro dela. Essas obras são a nossa voz. Ana se juntou à irmã. A sua autoridade não pode nos controlar para sempre. Nós somos mais do que suas filhas submissas. O público, que antes observava em silêncio,
começou a murmurar, como se uma onda de coragem percorresse a sala. Algumas mulheres na plateia sentiram, como se aquilo também fosse um eco de suas próprias batalhas. O coronel, embora tomado pela ira, ficou em silêncio, claramente desafiado. As palavras de Maria e Ana eram como um convite à revolução. Clara, sempre a mediadora, não pôde deixar de intervir. As mulheres de nossa família nunca deixaram de lutar. Hoje, estamos juntas, por todas elas. Isso é um tributo ao que somos e ao que podemos ser. Sofia, ainda tímida, sentiu que a coragem a invadia. A arte não é só uma tela. É uma extensão de quem somos. Um grito de liberdade. A emoção em sua voz rosto era inegável. E naquele momento, a tensão no ar parecia doer, um fio prestes a se romper, mas também preenchido de esperança. O coronel Álvaro fixou o olhar nas filhas, perplexo. A princípio, estava roxo de raiva, mas havia um brilho curioso em seus olhos. As palavras de suas filhas cortavam mais fundo do que qualquer lâmina, e ele sabia disso. O que era um momento de opressão começava a se transformar. Ele se manteve em pé na mesma posição, mas algo em sua expressão começou a mudar, uma fraqueza, talvez? E logo o murmúrio que antes era tímido se tornava um clamor coletivo. Liberdade! Liberdade! As mulheres da sala, inspiradas pela coragem das 4 irmãs, erguiam os punhos. O coronel não esperava um levante. A tensão pulsava como um tambor, e a determinação nas vozes fervilhava como uma chama ardente. Maria, sentindo a onda de apoio forte, persistiu. Você sempre falou que a força vem da família, pai. Então nos escute. Não estamos pedindo permissão para viver. Estamos afirmando que temos o direito de existir. Cada cor na tela, cada ponto em nosso artesanato é um pedaço de nós. O coronel abriu a boca para protestar, mas as vozes se entrelaçavam em um coro poderoso. Ele se viu cercado por uma multidão que, por um momento, desafiava sua própria criação. E quando tudo parecia alcançar seu clímax, um estrondo. A porta se abriu com um golpe, e todos se viraram. Uma nova figura entrou, alguém que poderia mudar o destino de todos ali. Era um velho amigo do coronel, um artista renomado e defensor das mulheres em sua luta. O olhar dele navegou pela sala e, ao reconhecer a batalha que estava se formando, seu semblante se iluminou. Álvaro! O que está acontecendo aqui? Ouvindo a autoridade em sua voz, o coronel hesitou. Havia algo profundo em seu coração, algo que ele não poderia ignorar. As filhas respiraram fundo, esperando que o nome desse velho amigo trouxesse um novo capítulo. Mas aquele encontro poderia selar a sorte da família, e a tensão já se transformava em suspense. O que Alejandro diria que poderia mudar tudo? A sala aguardava ansiosa, e a batalha pelo futuro havia apenas começado. Alejandro atravessou a sala, e o silêncio estava tão alto que parecia ocupar cada canto do espaço. Seus olhos, cheios de empatia e história, buscavam os de Álvaro. Ele já havia convivido com as dores e as alegrias que aquelas mulheres carregavam, entendia o peso do que estava em jogo. Álvaro, disse Alejandro, fazendo uma pausa que parecia eternidade, o que você está fazendo aqui, cercado de tantas vozes poderosas? Ele se dirigiu às irmãs, que agora caminhavam juntas, como se formassem uma muralha contra os muros tradicionais que lhes foram impostos. Os olhares das mulheres da plateia se iluminavam, como se esperassem que ele trouxesse a resposta que deslizava nas sombras. O coronel, ainda em sua postura de autoridade, contraiu os lábios. Tentou manter a posição que a sociedade esperava dele, mas algo em Alejandro o fazia hesitar. O amigo era o que ele costumava ser, um sonhador, um artista, alguém que enxergava além das normas que ele mesmo ajudara a estabelecer. Álvaro, insistiu Alejandro, agora com um tom firme, não é hora de silenciar essas vozes. O que elas pedem é justo. A arte, a luta, a liberdade. É hora de reconhecer que a força que você menciona vem não só da família, mas da honestidade e da verdade dentro dela. Maria observava atenta, e seu coração batia acelerado. A coragem de seu pai, ainda um vitorioso coronel, estava agora em jogo. Qual seria sua resposta?
As palavras de Alejandro pairavam no ar como o perfume de flores recém-cortadas. Um frescor que trazia não apenas esperança, mas um convite à transformação. Você tem razão, Alejandro, o coronel finalmente falou, sua voz agora mais baixa, quase vulnerável. As palavras pareciam custar a sair. Mas a tradição, o que o mundo espera de mim, e isso é tudo que você é? Interrompeu Ana, a emoção escapando pela sua voz. Você não é apenas um soldado, pai. Você é nosso pai, e isso significa que você tem o poder de decidir o que é certo. Você quer que a gente viva de acordo com o que você decidiu, ou você quer que nós construamos nosso próprio caminho? O calor da afirmação de Ana queimou nas paredes, como uma faísca de graça em meio à rigidez. As mulheres estavam ali, não apenas como espectadoras, mas como parte da mudança que pulsava no coração de cada mensagem artística que criavam. Sofia, tímida mas determinada, tomou a palavra. Estamos aqui não por rebeldia, mas por amor ao que acreditamos e ao que podemos ser. Não podemos ser apenas sombras de nossas histórias, queremos ser autores delas. O murmúrio na sala se intensificava, e mais vozes começavam a ecoar o que aquelas irmãs estavam dizendo. Os rostos de algumas mulheres refletiam a dor e a luta que pareciam estar guardadas há anos. Era como se a cada palavra proferida, camadas de opressão fossem sendo desfeitas. Alejandro, percebendo o clamor crescente, virou-se para o coronel. Álvaro, um homem forte não teme a liberdade de suas filhas. Um homem forte apoia seu direito de existir plenamente. E naquele instante, o coronel Álvaro se viu em uma encruzilhada. Podia sentir a expectativa e o desejo de mudança envolvente, mas também o peso do que isso significaria para todos. Seu olhar viajava entre suas filhas e o amigo que agora parecia o único aliado em sua batalha silenciosa. O que ele diria? Em um mundo que ele havia moldado com mãos firmes, poderia ele transformar-se? A sala estava em suspense, e o futuro da família estava prestes a ser decidido. Que escolha o coronel tomaria diante desse desafio? O público esperava e, assim, um novo capítulo estava prestes a se desenrolar. Álvaro respirou fundo, sentindo o peso das palavras de suas filhas e amigo ecoar em seu coração. A sala parecia circular, cada olhar carregado de esperança e ansiedade. Era como se o tempo tivesse parado, permitindo que ele pesasse as opções que se apresentavam diante dele. Quando foi que tudo isso se tornou tão difícil? Pensou, enquanto suas mãos se fechavam em punhos. Ele sempre acreditou que proteger a tradição era seu dever, mas agora, encarando essas mulheres fortes, percebia que sua proteção se tornará uma prisão. Eu não sei o que dizer, finalmente confessou, sua voz trêmula. O olhar de Ana, firme e determinado, fez seu coração acelerar. O que ela queria dele? Um pai que se mostrasse forte, ou alguém que ouvisse e entendesse suas lutas? Pai! Exclamou Sofia, com lágrimas nos olhos. Precisamos de você ao nosso lado. Precisamos que você veja o que podemos realizar juntas. Essa luta é nossa, mas queremos você conosco. Um murmúrio na plateia crescerá, uma onda de apoio que parecia envolver o coronel. Ele sentiu a pressão de muitos olhares, mas lá atrás, na penumbra da sala, o rosto de sua esposa falecida o encarava. Era como se ela dissesse, seja quem realmente é. Álvaro fechou os olhos por um momento, permitindo que a emoção o inundasse. Abriu-os devagar, percebendo que não era só ele que tinha medo. Era o medo de perder suas filhas, de vê-las se distanciar do que ele sempre entendia como certo. Mas e se o certo ainda estivesse por ser descoberto? Eu cresci ouvindo que um homem deve ser firme, que as tradições devem ser respeitadas. Mas e se essas tradições estiverem erradas? E se for hora de mudar o curso? As palavras saíram num sussurro que ninguém esperava, mas cada pessoa na sala parecia ouvi-las com clareza. Ana, com uma determinação renovada, aproximou-se ainda mais. É isso que estamos pedindo, pai. Que você veja além. Nós queríamos apenas o seu apoio, não o seu controle. Podemos ser tanto filhas quanto agentes de mudança. As palavras dela ressoaram dentro do coração do coronel, uma batida rítmica que pouco a pouco desfez as paredes que ele havia construído ao longo dos anos.
Ele começou a entender que a verdadeira força não vinha da imposição da tradição, mas da autenticidade de cada um deles. Talvez eu tenha me perdido no caminho, ele murmurou, lágrimas formando-se em seus olhos. Mas quero me encontrar de novo. O silêncio na sala agora tinha um novo tom, como se todos os presentes respirassem em uníssono. Alegria, dor e uma promessa de mudança estavam presentes em cada coração. E, no fundo, todos sabiam que este era um passo crucial. Se você está disposto a se encontrar novamente, pai, Sofia sorriu, estamos prontas para lutar juntas. Vamos transformar nossa história. E naquele momento, o coronel decidiu. Ele levantou a cabeça, olhando nos olhos de cada uma de suas filhas. Estarei ao lado de vocês, pela primeira vez, não como seu coronel, mas como seu pai. Mas, antes que pudesse sentir completamente a liberdade que essa decisão trouxe, um estrondo interrompeu a cena. A porta da sala se abriu com força, e uma figura conhecida se recortou contra a luz, trazendo um ar de tensão que congelou o ambiente. Era Miguel, o irmão perdido. Sua presença prometia reviravoltas que ninguém esperava. Miguel ficou parado na porta, os olhos fixos em Álvaro. A sala instantaneamente se encheu de murmúrios e sussurros nervosos. A presença do irmão perdido era como um terremoto emocional, causando ondas de tensão que se espalhavam entre os presentes. Você está vivo? Álvaro finalmente conseguiu dizer, a voz quase sumindo com a incredulidade. Não sabia se sentia raiva, alegria ou medo. Miguel, que ele acreditava ter desaparecido para sempre, agora estava ali, diante dele. E eu sempre estive, Miguel respondeu, seu tom carregado de dor. Depois de tudo o que passamos, eu não podia voltar sem entender o que realmente aconteceu com nossa família. As filhas de Álvaro trocaram olhares, um misto de confusão e preocupação. Ana, instintivamente, deu um passo à frente, desafiando os fantasmas do passado. Onde você estava, Miguel? O que aconteceu com você? A pergunta pairou no ar como uma nuvem escura. Miguel suspirou, sua expressão marcada por lembranças. Fui forçado a fugir, a me esconder. O que sempre protegemos não era o que parecia. Descobri verdades que mudaram tudo e, principalmente, a maneira como vejo a nossa família. Álvaro sentiu um frio na espinha. Ele nunca tinha considerado que a vida fora da casa familiar pudesse ser cercada de sombras profundas. O peso daquela revelação começou a desestabilizá-lo. Que verdades? O que você descobriu? Não é fácil de dizer, Álvaro. Miguel hesitou, como se suas palavras fossem gumes afiadas. As tradições que seguimos, as crenças que tínhamos, elas estavam entrelaçadas em mentiras. A luta que seu coração agora deseja fazer vai muito além do que você imagina. Sofia, com lágrimas nos olhos, interrompeu, mas nós estamos dispostas a lutar. Para mudar o que for preciso. E se o que for preciso for romper de vez com o passado? E se eu disser que parte da nossa história foi construída em sacrifícios que não valem a pena? Miguel lançou um olhar penetrante, como se desafiasse cada um a considerar o que estava em jogo. O silêncio na sala se estendeu, pesado e carregado de perguntas não ditas. Álvaro percebeu que não havia como voltar atrás. Ele olhou para suas filhas e viu o fogo em seus olhos. Elas estavam prontas para a batalha, mas ele também sabia que eram jovens. Seria possível lidar com as consequências de uma verdade tão devastadora? Você não pode apenas entrar aqui e inaugurar uma revolução, Miguel. Álvaro respondeu com fervor, a frustração explodindo. Você não sabe como isso pode nos afetar. Mas eu sei. Miguel contra-atacou, a voz elevada. E por isso estou aqui. Para que possamos descobrir a verdade juntos. Não é sobre o que pacificamente aceitamos, mas sobre o que somos capazes de mudar. Um murmúrio cresceu entre os presentes, vozes entrelaçadas em concordância e desespero. Miguel se aproximou, a determinação estampada no rosto. Vocês querem mudar suas vidas, e agora é a hora. Mas isso exige coragem. A coragem de abraçar o que está escondido. No fundo de seu coração, Álvaro percebia que seu mundo, já abalado pela voz de suas filhas, estava prestes a desabar completamente.
Se Miguel tinha razão, se tudo o que eles conheciam estava prestes a ser quebrado, o que restaria deles? E, mais importante, o que ele estava disposto a fazer para proteger as mulheres que amava? A resposta estava prestes a se revelar, mas uma coisa era certa: a luta por mudança apenas começara, e a verdade vinda de seu irmão seria o catalisador de um conflito muito maior. O peso das palavras de Miguel reverberou em sua mente. A coragem de abraçar o que está escondido seria o preço a ser pago mais alto do que ele imaginava? A sala estava em um silêncio opressivo. Os olhares de Álvaro, Ana e Sofia estavam fixos em Miguel, como se este fosse o último bastião de verdade em um mundo repleto de mentiras. O clima de tensão os envolvia, tomando forma e se solidificando em uma névoa que parecia sufocá-los. Ana não conseguia mais ficar em silêncio. A determinação em seu olhar era inegável. Miguel, você precisa nos contar. Se existe uma verdade, não podemos ficar no escuro. Nossas vidas dependem disso. Sua voz tremia, mas havia um brilho de coragem. Miguel respirou fundo. Sua mente viajara para os momentos em que esteve longe, mergulhando em uma realidade que nada tinha a ver com o lar que deixou. Eu estive em lugares que vocês sequer imaginam. Descobri segredos da nossa família, segredos que envolvem o coronel, nosso pai. Suas palavras foram como um soco no estômago de Álvaro. Ele se lembrou de como se sentia ao olhar para a foto do pai, um homem que sempre tinha certeza que era justo e bom. Nosso pai fez um pacto, um acordo sombrio para proteger o que amava, mas a um custo horrendo. A voz de Miguel surgiu carregada de dor, como se as palavras fossem capazes de abrir feridas que jamais cicatrizariam. Sofia não suportou. Como pode ser isso? O que quer dizer com pacto? O que ele sacrificou? Nós também devemos pagar? Seus olhos estavam arregalados, as lágrimas moldadas em sua beleza juvenil. As verdades que surgiam eram pesadas demais para suportar. Ele sacrificou a própria alma pela proteção de todos nós. Mas essas escolhas não eram somente dele, afetaram a cada um de nós, disse Miguel, sem conseguir esconder a frustração. Álvaro balançou a cabeça, sua mente girando em busca de respostas. Como ele poderia ter ignorado os sinais? Como não percebeu que havia algo mais por trás dos sorrisos e das histórias contadas ao pé da lareira? Miguel, você está dizendo que tudo que construímos, tudo que acreditamos ser verdade, é uma farsa? É mais complicado do que isso, Miguel respondeu, um leve suspiro escapando de seus lábios. E o preço para reverter tudo isso pode ser mais alto do que você imagina. Mas ficar em silêncio custará ainda mais. Os murmúrios cresceram novamente. As filhas de Álvaro estavam lutando com as consequências emocionais de cada palavra. Miguel era o elo perdido, mas também o portador de um fardo imenso. Álvaro olhou nos olhos de suas filhas, desesperado para encontrar esperança diante daquela tempestade. Como pai, era seu dever protegê-las, mas e se essa proteção estivesse ancorada em uma mentira? O dilema interno consumia, a luta entre o amor e a verdade ameaçando desmoronar o que restava de sua estrutura familiar. E o que você propõe, Miguel? O que devemos fazer agora? Álvaro perguntou, sua voz parecendo mais fraca do que gostaria, como se estivesse à deriva em um mar revolto. Precisamos enfrentar isso juntos. Tentar entender o que o coronel fez e por quê. E, se necessário, lutar para desfazer o que está feito. Miguel respondeu, o fogo em sua voz ressurgindo. O coração de Álvaro acelerou. Aquela era uma jornada que não apenas desafiava suas convicções, mas poderia também desgastar os laços mais próximos. Não havia certeza de que todos voltariam inteiro dessa batalha. Ana e Sofia trocaram olhares, um acordo silencioso se formando entre elas. A força da juventude era palpável. Elas estavam prontas para a luta, mesmo que isso as levasse a um caminho desconhecido. Então iremos juntos. Ana declarou com firmeza. Se há algo a ser mudado, faremos isso em família. As palavras ecoaram como um mantra, ressoando com a determinação de quem estava disposto a abraçar a verdade, não importando as consequências. Miguel sorriu, uma faísca de esperança nascendo em meio à escuridão. Mas Álvaro sabia que o que viam ali era só o início de uma jornada repleta de desafios.
O passado estava prestes a se tornar uma sombra do que eram, e ninguém sabia se poderiam suportar o que estava por vir. Com o peso da decisão ressoando em seu peito, Álvaro sussurrou uma pergunta. Silenciosa, apenas um impulso no fundo de sua mente. Seria esse o caminho certo, ou estaríamos cavando a própria cova? Um novo dilema se formou enquanto o futuro pairava incerto, e a verdade ainda não revelada era como um eco distante prestes a explodir. A manhã seguinte trouxe consigo a claridade que parecia penetrar cada canto da casa. No entanto, a luz não era capaz de dissipar a dúvida que se instalara na mente de Álvaro. Ele se levantou antes do sol, o coração pesado como uma carga que não sabia como descarregar. O que a família estava prestes a enfrentar se mostrava vasto como as águas do mar em tempestade. Enquanto preparava um café preto, ele olhava pela janela. As palmeiras balançavam lentamente, como se sua dança fosse um eco da incerteza no peito dele. Ana e Sofia ainda dormiam, vítimas de noites tumultuadas, mergulhadas em sonhos que o estavam afastando da realidade. Miguel já estava acordado, sentado à mesa, com uma expressão refletindo a angústia compartilhada. Precisamos de um plano, Miguel disse, quebrando o silêncio. Suas palavras estavam carregadas de uma urgência que não podia ser ignorada. Não podemos ficar apenas esperando que as respostas venham até nós. Temos que procurá-las. Álvaro aproximou-se, fazendo uma pausa para observar o irmão. Ele nunca o viu tão decidido, mas havia algo de angustiante naquela determinação. E o que você sugere? Onde procuraremos? Como saberemos a verdade se nem sabíamos que ela existia? A frustração transparecia em sua voz, e ele não pôde evitar as lágrimas que ameaçavam surgir. Precisamos voltar à origem de tudo. A história do coronel. Miguel respondeu, olhando fixamente nos olhos de Álvaro. Ele deixou pistas. Pode ser que, nos lugares que ele frequentava, a verdade esteja escondida. Ana e Sofia despertaram, as feições ainda sonolentas, mas logo se tornaram alertas ao perceber a atmosfera. O que está acontecendo? Ana questionou, tomando lugar ao lado do pai. Sofia segurou a mão da irmã, buscando conforto. Estamos decidindo nosso próximo passo, respondeu Miguel. Precisamos investigar o passado, descobrir o que realmente se passou. O coronel é a chave, e se seus atos nos trouxeram até aqui, precisamos entender isso. O olhar de Ana ficou mais intenso. E se ele fez coisas terríveis? Como saberemos se estamos prontos para lidar com as consequências disso? Eu não sei, Álvaro confessou, sentindo o peso da responsabilidade. Mas ficar parados não é uma opção. Se há um preço a pagar, que seja pago em conjunto, como família. O grupo começou a se mobilizar, cada um com seus próprios pensamentos. Ana sentiu uma urgência crescente, como se um chamado a fizesse dar um passo à frente. Sofia, por outro lado, nutria uma raiva silenciosa. Poderiam eles realmente arriscar tudo por causa de um homem cuja imagem era tão diferente do que acreditavam? A discussão se transformou em um plano. Juntos, decidiriam visitar os lugares onde o coronel havia estado, as fazendas que ele administrava, os vilarejos onde tinha influência. Seriam guiados por relatos antigos, cartas que ele poderia ter deixado, e, talvez, por algum sobrevivente que lembrasse de sua história. Enquanto se preparavam, uma sombra inquietante os acompanhava. Existia um medo latente, quase palpável. Para cada passo em direção ao desconhecido, havia também a possibilidade de que o que encontrassem não fosse o que esperavam. A verdade poderia não trazer liberdade, mas, ao contrário, um peso ainda maior. E se formos pior do que pensamos? A pergunta de Sofia era como um grito ensurdecedor no silêncio que acometia o grupo. Miguel trocou um olhar significativo com a irmã. A verdade pode machucar, mas só assim poderemos nos libertar de suas correntes. Precisamos disso. Para nós, e para nossas mães, que também têm o direito de saber. Álvaro sentiu uma onda de empatia e orgulho. Seus filhos estavam dispostos a enfrentar o que ele havia temido por tanto tempo. Embora o caminho estivesse carregado de incertezas, naquele momento, ele percebeu que estariam juntos, e isso era o que mais contava. Enquanto saíam de casa, algo começou a formigar nas entranhas de Álvaro, um pressentimento de que, ao buscar a verdade,
também poderiam encontrar algo a mais, algo que poderia dar um novo sentido às suas vidas. Estamos prontos? Miguel perguntou, o olhar fixo em cada um deles. Prontos. Responderam em uníssono. Mais, no fundo, uma pergunta pairava no ar, uma nuvem densa. O que encontrariam no fim da busca? E o que o passado realmente ainda guardava para eles? O sol já despontava no horizonte, tingindo o céu de um laranja vibrante, como se quisesse dar força àqueles que partiriam em busca de respostas. Álvaro guiava a família pela estrada de terra batida, as rodas do carro rangendo em sincronia com seus pensamentos. A cada quilômetro percorrido, o peso da incerteza era desafiado pela expectativa de descobertas. Miguel ocupava o banco de trás, consultando um velho mapa. As marcas feitas a lápis se destacavam entre as linhas trêmulas do papel. Aqui está, ele disse, apontando para um pequeno vilarejo. É onde o coronel passava muito tempo. Dizem que tinha uma propriedade grande e poder. Precisamos começar por aqui. Ana tragava o ar como se o mundo estivesse prestes a mudar. E o que mais nós sabemos sobre ele? O que ele fazia além de ser um coronel? A voz dela ecoava a curiosidade latente que, aos poucos, se transmutava em ansiedade. Pouco, na verdade. Todos só falam do poder que tinha, mas ninguém menciona o lado pessoal. É isso que queremos descobrir, Álvaro respondeu, a determinação crescendo em sua voz. Ele sentia que a unidade da família estava se formando, e isso lhe dava esperança. Sofia, calada no canto, focava nas sombras ao redor. E se as respostas forem mais do que podemos suportar? E se toda essa busca apenas nos separar ainda mais? Desabafou, os olhos brilhando com a preocupação. Às vezes, o desconhecido é assustador, mas o que já conhecemos nos trouxe até aqui. Precisamos seguir em frente, Miguel insistiu. Assim como um navegador diante do mar tempestuoso. Chegaram ao vilarejo, e a cena que os aguardava era digna de lembrança. Casinhas coloridas todas alinhadas, crianças brincando na rua e a fumaça de um fogo ainda fresco ao longe. O cheiro do pão assando invadia suas narinas. O povo parecia simples, mas a história deles poderia conter verdades profundas. Álvaro estacionou o carro e respirou fundo, tentando absorver a energia local. Assim que saíram do veículo, se aproximaram de um grupo que conversava animadamente. A primeira mulher que se destacou no meio da agitação tinha traços marcantes, olhos curiosos e um sorrisinho que podia cativar qualquer um. Oi, moço. O que traz vocês aqui? Perguntou, atraindo a atenção de todos. Estamos atrás de informações sobre o coronel. A voz de Miguel destacou-se, carregada de respeito. Sabemos que ele costumava vir aqui. Alguma lembrança que possa compartilhar? A expressão da mulher se tornou mais séria. O coronel? Ele era conhecido por todos nós. Mas as memórias dele são misturadas. A voz dela se tornou um sussurro, enquanto o grupo se aproximava, ávido por ouvir mais. Havia histórias. Algumas boas, outras nem tanto. Álvaro sentiu seu coração acelerar. Que tipo de histórias? Agarrou a chance com uma esperança renovada, suas emoções intercalando-se entre medo e expectativa. Ele ajudou muitos, mas também trouxe temor. Muita gente tinha medo de sua raiva. Alguns diziam que fez coisas terríveis, mas outros, ele podia ser um homem bom às vezes. Dependendo de como o sol estivesse. Enquanto a mulher falava, as expressões do grupo mudaram. Ana trocou um olhar inquieto com Sofia. A ambiguidade da figura do coronel parecia refletir tudo o que temiam, mas ao mesmo tempo, despertava a curiosidade. Os relatórios de um pacto envolvendo seu poder, algo a ser descoberto de seu passado. É isso que precisamos entender, Miguel declarou, já prevendo um desvio no caminho da conversa, focando na missão. Álvaro sentiu a pressão no peito, um tumulto de sentimentos. Ele sabia que as respostas viriam, mas talvez não fossem tão simples assim. O passado do coronel estava longe de ser claro e, agora, a perspectiva de lidar com mais do que esperavam crescia. Vamos perguntar a mais pessoas, Ana sugeriu, o desejo de coletar histórias se tornando evidente em sua voz. Precisamos de todos os pontos de vista. E assim,
o grupo se tomou por uma onda de determinação. O que eles descobririam poderia reescrever a sua própria história. No entanto, nas entrelinhas do que ouviam, sempre existia a sombra de um dilema: a verdade libertária ou, ao contrário, ainda traria mais correntes. Enquanto caminhavam em meio àquelas vozes que pareciam sussurrar segredos do passado, uma pesada inquietude voltou a surgir em Álvaro. E se, ao buscar entender o coronel, eles descobrissem também a si mesmos de maneiras que jamais imaginariam? Estamos prontos para saber a verdade? Perguntou-se em silêncio, ecoando o temor que só aumentava a cada passo. Uma nova noite se aproximava, e com ela, a certeza de que a jornada estava apenas começando. O dia amanheceu cinzento, reflexo da tempestade interna que pairava sobre a família. Álvaro, Maria, Ana, Clara, Sofia e Miguel estavam em um ponto crucial de suas vidas, prestes a desvendar verdades ocultas, e quem sabe, reescrever o seu destino. Atravessando a pequena cidade, todos sentiam o peso das expectativas. O que encontrariam a seguir poderia alterar não apenas suas vidas, mas o legado do coronel. As conversas com os moradores começaram a revelar um mosaico de histórias. Cada relato que escutavam adicionava uma nova camada à figura enigmática do coronel. Uma mulher, com olhos tristes, contou sobre um momento em que Álvaro ajudou um vilarejo a se recuperar de uma seca severa. Outras, no entanto, falavam de medos entranhados e desconfianças, sussurrando sobre acordos sombrios que ele poderia ter feito para manter seu poder e influência. It is the duality of man, sussurrou Miguel, citando um velho amigo. Ninguém é só um monstro ou um herói. Naquele momento, Álvaro percebeu a luta interna que sempre teve com sua própria imagem. As expectativas da sociedade e as lembranças de sua infância o moldaram, mas agora, diante de suas filhas e do irmão, ele se sentia vulnerável e determinado a descobrir a verdade. Ao anoitecer, o grupo se reuniu em uma pequena taverna, onde um ancião conhecido por muitos como contador de histórias se sentou com eles. Vocês buscam a verdade sobre o coronel, ele começou, as palavras saindo em um sopro. A história é longa e tortuosa, e a verdade é como fogo, pode queimar ou iluminar. A tensão na sala era palpável. Todos se inclinaram para ouvir, enquanto o velho homem falava sobre um pacto feito durante uma época de grande crise, onde Álvaro havia negociado sua alma em busca de proteção para a família e para seus entes queridos. O preço? A liberdade de sua prole. As palavras caíram como trovão. A revelação gerou um silêncio mortal. Maria, a mais sensível às emoções, sentiu um frio na espinha. Isso pode ser uma mentira velha, disse ela, mas sua voz estava trêmula, e a dúvida dançava em seus olhos. Mas e se não for? Retorquiu Miguel, determinado. Precisamos descobrir como revezar essa história. Não podemos deixar que os erros do passado nos aprisionem mais. Gradualmente, o grupo começou a planejar os próximos passos. Decididos a enfrentar o coronel e confrontá-lo com as verdades que agora carregavam, se reuniram no grande casarão. A tensão naquele espaço emblemático era quase parecida com a que sentiam na primeira exposição de Maria, mas agora eram mais fortes, mais unidas. Eram mulheres que haviam descoberto suas vozes. Quando Álvaro entrou na sala, viu suas filhas. Banhadas pela luz suave do crepúsculo, suas faces mostravam determinação. A imagem que cultivou como pai tirano começou a desmoronar, dando lugar a um instante de vulnerabilidade. Ele estava prestes a se permitir ser o homem que não era, e isso o aterrorizava. Pai, começou Ana, sua voz firme. Sabemos que há segredos. Precisamos deles. Não podemos mais viver fora de uma mentira. As histórias que ouvimos precisam ser confrontadas. A única resposta de Álvaro foi um olhar fixo. A luta se manifestava. Ele sentia a necessidade de proteger suas filhas, mas o que elas realmente precisavam era a verdade, a liberdade. E se eu falhar? Ele finalmente sussurrou. Como podemos falhar se estamos juntas? Sofia disse com uma coragem renovada. Hoje, não nos importa simplesmente o passado, mas como trazemos nova luz ao futuro. O tempo parecia desacelerar. O coronel, um homem de poder e respeito, estava agora diante de suas filhas como um homem comum, sem armaduras, sem muros.
Aquele momento seria a encruzilhada que ele não podia ignorar. Vocês têm razão, disse Álvaro, finalmente caindo em si. Meu medo me fez esquecer que a força vem da verdade. E eu estava tão preocupado em mantê-las protegidas que acabei as aprisionando. O ar ficou pesado de emoção, mas ao mesmo tempo leve na medida certa. Miguel, que até então observava, aproximou-se e colocou a mão no ombro do irmão. É hora. Encare a verdade e nos leve com você. Tornar-se virá um ato de coragem. E assim, movido pela força do amor, do mecanismo intrafamiliar e da decência humana, ele decidiu que era tempo de quebrar o ciclo. A partir daquele instante, a jornada seria coletiva. O que quer que encontrassem, o enfrentariam juntos, como uma só voz, unida e forte. Antes de se retirarem para o confronto final com os fantasmas do passado, Álvaro olhou nos olhos de cada uma das suas filhas. E não havia mais medo nos corações deles, apenas uma fome intensa pela verdade. Vamos, então, desvendar o que realmente significamos nesse legado. Nada nos deterá. O coro de concordância ecoou por todos, e juntos, um novo capítulo começou. O coronel e suas filhas iriam confrontar as verdades que tanto temiam, mas que finalmente os libertariam. À luz da manhã seguinte, a família estava em seu caminho para enfrentar o passado que os moldou, certos de que, independentemente do que encontrassem, juntos, poderiam superar qualquer desafio. E lembre-se, por favor, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar criando. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. O apoio de verdadeiros fãs como você é essencial.